chegou o momento de você esclarecer as suas dúvidas sobre assuntos do cotidiano através da doutrina espírita. Fique agora com o quadro O Espiritismo Esclarece. Arthur, de Natal, Rio Grande do Norte, nos pergunta: qual a finalidade do período da infância para o espírito? Caro Arthur, muito obrigado por sua participação. Sua pergunta é muito importante. Há muitos séculos, filósofos, educadores, psicólogos se debruçam sobre este que se constitui um grande enigma para os pensadores de todos os tempos. Como compreender a criança? Como entender esse período infantil? Qual a sua utilidade? Allan Kardec, como cientista, educador, procurou interrogar os espíritos benfeitores da humanidade a respeito desse tema, a infância. Vamos encontrar respostas em O Livro dos Espíritos, publicado em 1857, e no Evangelho segundo o Espiritismo, publicado em 1864. Quais são as funções do período infantil para o espírito? Podemos resumir assim. A primeira função é a da transição. Os espíritos nos dizem: em toda parte, isto é, em todos os planetas habitados, a infância é uma transição necessária. A segunda função é do repouso. A infância é um período de repouso para o espírito. Observem, a partir dessa resposta, como devemos tratar, portanto, a criança, procurando evitar a sobrecarga no seu psiquismo, já que se trata de um período também de repouso. A terceira função é a do ocultamento. Escreve Allan Kardec: não conheceis o que a inocência da criança oculta. Não sabemos que espírito está ali encarnado. Um missionário? Uma criatura comum? Um espírito comprometido com o erro? Não temos como afirmar. A quarta função é a da atratividade. Assim descrevem os espíritos: nasce o meigo afeto, a terna benevolência que mesmo os estranhos sentem por uma criança. Apesar de não sabermos que espírito está ali reencarnado, somos levados a nos sentir atraídos naturalmente pela doçura e fragilidade de uma criança. Não tem como resistir. Quinta função, plasticidade. Definem assim os benfeitores espirituais. A delicadeza infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência, durante o tempo em que seus instintos se conservam abafados pelo novo corpo que recebe na encarnação. O espírito, na fase infantil, é mais maleável. Sexta e última função, a emersão. A partir do nascimento, suas ideias tomam gradualmente impulso, à medida em que os seus órgãos se desenvolvem. Como então poderíamos definir a criança, isto é, o período infantil, a partir das informações trazidas pelos espíritos a Allan Kardec? É um estado e período de trânsito entre uma existência e outra de um espírito reencarnado, em situação de repouso espiritual. Manifestando a criança aparente inocência pelo ocultamento relativo das imperfeições oriundas do seu passado, podendo assim atrair o amor de seus pais e educadores, ao mesmo tempo se apresenta maleável ao esforço educativo deles, propiciando durante todo esse período a emersão espontânea e gradativa das perfeições já conquistadas em existências passadas, assegurando desse modo a retomada da evolução espiritual e a conexão entre uma existência e outra. Mais uma vez, o Espiritismo esclarece. Tenha boas reflexões.